Oi, gente, tudo bem? Cheguei. Vamos fazer um vídeo que eu perguntei se vocês queriam e a maioria de vocês votou que sim, queria. Esse vídeo é uma derivação de um Leia e Anote. A ideia é eu ler e fazer as minhas anotações no Kindle e no meu caderno de apoio de leitura. E eu trouxe esse formato porque eu sempre vejo esses vídeos em livros físicos. E eu quase não vejo ninguém fazendo isso no Kindle. No livro físico, esse tipo de vídeo ele tem um impacto visual muito bonito, porque a gente vê o pessoal anotando e grifando o livro com canetas marca-texto colorida e tudo mais, e colocando flag, aí o livro fica todo marcadinho. Só que muita gente hoje em dia lê no celular, lê no Kindle, lê no computador. Então, a minha ideia é trazer esse mesmo conteúdo para algo que eu faço todos os dias e que eu basicamente não vejo ninguém fazer. Eu tô aqui com esse livro chamado Outras Mentes. Eu posicionei a câmera de um jeito que eu acho que não vai dar reflexo do Kindle para vocês. Esse livro é um livro de divulgação científica, tá? Ele traz aqui discussões sobre evolução, biologia, sistema nervosos. Ele vai contar pra gente a origem da consciência e vai fazer isso usando os povos. O que eu tenho aqui? Meu caderno de apoio de leitura, que não é aquele caderno onde eu faço as resenhas, é um caderno onde eu faço anotações sobre os livros que eu tô lendo. Como chegou minha impressora, eu imprimi a capa do livro e uns polvinhos para colocar ali, igual eu faço no caderno de tudo, tá? E o Kindle. Então, a primeira parte do vídeo eu vou estar lendo e vou falar para vocês como eu faço esse processo de anotação. Aqui estão todas as minhas partes que já foram grifadas nesse livro. Eu acho que eu tô em 30 e poucos por cento do livro, tá? E eu quero explicar para vocês o que eu grifo, por que eu grifo, e também quero mostrar para vocês que eu faço algumas anotações. Eu vou achar aqui, mais ou menos aqui na página 49, se eu não me engano, eu fiz um comentário, ó. Aqui vocês estão vendo que eu grifei a palavra cubozoas e coloquei aqui a letra P,
Se isso fosse um livro físico, eu provavelmente teria escrito isso na folha do livro, né? Um P de pesquisar. Eu tenho um código próprio de anotações que eu faço, então isso também facilita, porque são muitos anos eu fazendo essas anotações em livros, então eu já tenho dentro da minha cabeça o que eu escrevo quando é importante, o que significa um asterisco, o que significa um ponto de exclamação, né? Então, eu vou fazendo anotações e grifos, tá? Dentro do Kindle. E a facilidade do Kindle de você achar... Aqui tem outra anotação, ó. Muitos povos têm noções do tipo de ambiente em que estão. Aqui ele estava explicando uma informação e o texto é muito longo, né? Para eu grifar esse texto todo e transcrever isso. Então, na verdade, eu queria transcrever a nota, que o resumo é: povos têm noção do ambiente que eles estão, que era importante do assunto lá que ele estava falando. Quando é importante e existe essa necessidade, eu faço comentários, tá? Aqui também, ó, eu fiz uma outra marcação, conversa com outros autores. Essa marcação em específico, ele estava falando sobre o fato da gente achar que os animais têm que pensar como a gente pensa, e isso conversa com outros autores que eu vou ler esse mês, que falam sobre essa questão dos animais, né? Qual que é a vantagem do Kindle para o livro físico? Esse movimento de olhar todas as minhas anotações em uma sequência lógica. Esse livro, ele é um livro de filosofia disfarçado de livro sobre povos, né? Onde ele vai explicar ali com uma didática bastante excelente, bastante acessível, sobre o surgimento da consciência. É um tipo de divulgação científica muito gostosa de ler, porque ele faz todo um contexto, apesar do autor ser filósofo, ele faz todo um contexto ali de evolução, de neurociência. Então, é um livro muito gostoso de ler, e os pontos principais que eu marquei são esses conceitos sobre mente, sobre consciência, então, coisas relacionadas à origem da consciência, a relação entre corpo e mente, que é uma das maiores perguntas da filosofia, as experiências subjetivas, sobre cognição, inteligência, aprendizagem, né? Então, isso foi uma parte das marcações. Outra parte é sobre evolução, ancestrais como árvore da vida, a explosão cambriana, onde surgiu a vida, a evolução dos sistemas nervosos, anatomia e neurobiologia, comportamento animal e muitas coisas sobre as características específicas dos cefalópodes, que são os polvos. Gente, uma coisa que eu preciso deixar bem clara é que eu fiz biologia, então esse assunto, para mim, ele não é difícil. Talvez alguém que não goste desse tipo de assunto ache isso muito difícil. Mas, para mim, são tópicos comuns à minha vida acadêmica e que eu levo para minha vida inteira. Mas eu também faço isso com livros de ficção. Vou só mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho uma anotação sobre corte de espinhos e rosas. E aí aqui eu coloquei tipos de seres que existem, coloquei informações políticas que tinha, informações de geografia, por exemplo, aqui tem todas as cortes que existem. Anoto as páginas que estão acontecendo coisas importantes ou perguntas importantes, mais criaturas, mais informações políticas e mais páginas importantes. Aqui uma informação sobre a história, né? Um trecho de história que era importante, uma página que eu considerei importante anotar, então eu vou fazendo sempre nesse sentido. E aí você aproveita esse momento mais silencioso, esse vídeo não vai ter áudio, mais silencioso para você me contar se você gosta desse tipo de vídeo, onde a gente vai sentar e vai basicamente ler junto, porque eu gosto muito. Muitas vezes eu coloco esse tipo de vídeo na televisão, coloco ali a pessoa estudando ou lendo e faço isso junto com ela. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, você já me conta, porque daí eu trago mais para vocês aqui no canal. Afinal de contas, é algo que eu faço com muita frequência.
Gente, fazer uma observação. Eu comprei essas canetas aqui da Pentel. Só que, cara, vocês estão vendo a dificuldade que eu tô tendo pra escrever? Elas não estão funcionando direito. Eu tô com um azar com caneta preta. Se vocês tiverem alguma caneta preta pra me indicar, me indiquem 05, 07, porque assim, eu comprei essa da Pentel achando que ia arrebentar de ser boa e tô aqui sofrendo. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu costumo, depois que eu marquei, sentar e fazer um fichamento. Na minha época eu chamava fichamento, na época de faculdade, que é uns pré-resumos no Word. Então, por isso vocês estão vendo eu consultando aqui e olhando ali pro computador ou copiando algo que não tá aqui no texto. Porque eu fiz um pré-resumo, um fichamento, e aí eu vou passar aqui pro meu caderno. Aí você vai se perguntar, às vezes, mas pra quê, né? Então, porque eu gosto. Essa é a única resposta sincera e honesta que eu tenho para fornecer para vocês, tá?
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve no meu canal e deixa aqui no comentário se você tem o costume de fazer esse tipo de resumo dos livros que você lê.